E aí, beleza? No ano de 2015, Lacey liga para a polícia porque ninguém está atendendo na casa da vizinha Didi. E ela está preocupada com umas postagens estranhas no Facebook dela. Enquanto a polícia está a caminho, a mãe de Lacey, Mel, entra na casa de Didi pela janela e encontra uma cena assustadora. Minutos depois, os detetives chegam e encontram Didi morta na cama, mas a filha não está em lugar nenhum. Tudo começou 7 anos antes. Didi vive com sua filha doente, Gypsy, que usa cadeira de rodas. Após a destruição do furacão Katrina em 2005, o Programa de Assistência Social dos Estados Unidos dá uma casa nova para elas no Missouri no ano de 2008. Gypsy diz na entrevista que sua mãe é sua melhor amiga. Por causa da condição de Gypsy, elas seguem uma rotina muito rígida. Didi raspa regularmente a cabeça de Gypsy e prepara as refeições liquidificando e injetando os alimentos direto no estômago dela através de um tubo. Na hora de dormir, Gypsy usa uma máquina para a apneia do sono. E depois que ela adormece, Didi pega um remédio chamado Sleep Baby de um armário cheio de medicamentos. Elas dormem na mesma cama. No dia seguinte, a vizinha Lacey visita Gypsy e oferece uma transformação de visual. As duas se divertem, mas Didi fica espionando o tempo todo. Gypsy conta que o pai dela zombava de seu jeito de andar antes de precisar da cadeira de rodas, embora ela não lembre muito bem disso. Depois que Lacey vai embora, Didi obriga Gypsy a tirar toda a maquiagem. No dia seguinte, elas saem para caminhar e conhecem os outros vizinhos. Didi conversa com Mel, mencionando o quanto é difícil cuidar de Gypsy por causa da paraplegia, epilepsia, anemia e sopro no coração. Nesse momento, Lacey oferece refrigerante para Gypsy, mas Didi a impede rapidamente, avisando que Gypsy é alérgica a açúcar. Algum tempo depois, no shopping, Gypsy pede um colar para sua mãe, que o rouba para ela. No último segundo, Didi percebe que Mel viu tudo. Mais tarde, Didi tenta se explicar para Mel, mas ela não leva a sério. Enquanto Didi está fora, Gypsy usa o laptop da mãe para pesquisar coisas como beijo de namorado, tomando cuidado para apagar o histórico. Didi se preocupa com sua reputação se Mel falar, então decide dar uma festa para os vizinhos. Gypsy conhece outros adolescentes e Didi tenta fazer amizade com todos, mas Mel continua desconfiada. Enquanto Didi tenta conquistar Mel, Gypsy pega um cupcake e o come, mas Didi a vê e corre para injetar uma EpiPen antes de ir para o hospital. Momentos depois, Gypsy escuta Didi conversando de forma estranha com o médico. Quando elas saem do hospital, Mel aparece para entregar a carteira que Didi esqueceu e finalmente entende a situação terrível dos vizinhos. Elas concordam em deixar os erros no passado e começar de novo. Naquela noite, enquanto Didi dorme, Gypsy sai da cama, mostrando que pode andar. Lembrando da conversa com o médico, ela vai até a cozinha e come chantilly com uma EpiPen pronta, mas nada acontece. Ela não é alérgica a açúcar e sua mãe mentiu sobre isso. Gypsy volta para a cama e uma Didi acordada a repreende por andar em vez de pedir ajuda. Com o tempo, Gypsy fica mais ousada e começa a sair da cama escondida para assistir YouTube no laptop, comendo doces e bebendo refrigerante em segredo. Uma noite, ela sente dor nos dentes por causa do açúcar que consumiu. Na manhã seguinte, Didi acorda Gypsy para contar que ela foi eleita a criança do ano da comunidade. Nesse momento, Didi percebe os problemas nos dentes de Gypsy e fica animada com a possibilidade de outra condição de saúde. Elas vão ao pediatra de Gypsy, Dr. Harley, e Didi diz que o refluxo ácido de Gypsy voltou, causando a cárie. Enquanto Harley liga para o gastroenterologista Chandra para uma consulta, Didi rouba o bloco de receitas dele. Dr. Chandra examina Gypsy e pede uma consulta urgente com o dentista, mas Didi insiste em tratar o refluxo primeiro. Chandra fica desconfiada e pede os registros médicos de Gypsy, mas Didi diz que foram destruídos no furacão Katrina. Antes que Chandra possa falar mais, Didi apressa-se em levar sua filha embora. Depois, Chandra pergunta a Harley se ele confirmou o histórico médico de Gypsy, o que ele não fez. Enquanto isso, Didi usa o bloco para forjar receitas e conseguir mais remédios na farmácia. Algum tempo depois, Gypsy está escovando os dentes quando um dente podre cai, fazendo-a sangrar na pia. Após o incidente, Didi começa a dar o triplo da dose de remédio para Gypsy. Eventualmente, Didi permite que Gypsy
Gypsy passe um tempo com Lacey, que a apresenta às amigas. No começo, as meninas acham Gypsy um pouco estranha, mas logo a aceitam no grupo. Gypsy explica que sua boca está feia porque come doces escondida, e as meninas se solidarizam com ela, já que também escapam das regras dos pais. Enquanto isso, Chandra começa a ligar para vários hospitais para saber mais sobre o histórico de Gypsy. Sem respostas claras, Chandra chama os serviços de proteção à criança. Quando Didi vê o carro na porta, ela força Gypsy a tomar Sleep Baby para parecer lenta. A agente Allison dá uma olhada na casa enquanto Didi diz que sua filha tem a mentalidade de uma criança de 7 anos. Allison pede para falar com Gypsy sozinha, mas Didi espiona pela porta. Allison tenta fazer perguntas sobre a situação em casa, mas Gypsy, tonta e desorientada, não consegue entender, o que acaba provando a história de Didi. Allison pergunta sobre documentos suspeitos e Didi usa novamente a desculpa do furacão. No final, Allison vai embora sem tomar nenhuma ação, pois não encontra nada suspeito na casa. Depois disso, Didi cobre as janelas da casa para deixá-las embaçadas. Mais tarde, Gypsy é levada ao dentista e, ao ouvir a palavra extração, diz que não quer fazer, mas Didi a obriga. Quando Gypsy acorda da anestesia, já está em casa e descobre que a maioria dos seus dentes foi removida, o que a faz chorar na frente do espelho. Durante o almoço, Didi começa a fazer planos animados para o evento Criança do Ano. Gypsy não quer ir porque se sente feia, mas Didi, furiosa, grita que ela vai de qualquer jeito. No dia do evento, Didi surpreende Gypsy com uma dentadura. Gypsy adora, mas acha estranho que a mãe não tenha dado antes. Quando são chamadas ao palco, elas recebem um cheque de $5.000 de assistência financeira. Didi diz que Gypsy é tímida e fala em nome dela. Depois elas cantam juntas. Algum tempo depois, Chandra liga para Didi e pede que leve Gypsy para um exame, e Didi, relutante, aceita para não levantar suspeitas. Enquanto Didi vai preencher os papéis, Chandra conversa com Gypsy em particular e tenta convencê-la de que não é alérgica a açúcar. Ela até oferece uma lata de Coca-Cola, mas Gypsy se recusa a beber. Meses se passam e já é 2011, Didi se torna uma especialista em arrecadar doações, tanto por correio tradicional quanto por uma página no GoFundMe. Ela também continua recebendo alguns cheques misteriosos. À noite, Gypsy continua saindo da cama escondida para usar o computador. Ela descobre o Fantasticon e cosplay e convence sua mãe a levá-la ao evento. Enquanto compram os ingressos, Didi diz que Gypsy nasceu em 1995, o que confunde a garota, pois ela pensava que tinha nascido em 1993. Gypsy se diverte muito e até encontra alguns vizinhos. Um homem chamado Russ tenta flertar com Didi, mas ela fica desconfortável e corre para o banheiro. Agora que finalmente está sozinha, Gypsy aproveita para conversar com um cara chamado Scott, fingindo ter 18 anos. Eles acabam conversando bastante e Scott até a pega no colo para que ela possa sentar no DeLorean para tirar uma foto. Infelizmente, a diversão deles é interrompida por Didi, que anuncia que vão embora. Antes de saírem, Russ aparece novamente e tenta chamar a atenção de Didi, dizendo que também teve um filho em cadeira de rodas que morreu. Mas Didi o rejeita mais uma vez. Enquanto Didi está distraída, Scott pede o Facebook de Gypsy e acha estranho que uma garota de 18 anos tenha uma conta compartilhada com a mãe. Aquela noite, Gypsy decide criar sua própria conta secreta no Facebook, mas não sabe qual ano de nascimento colocar. Ela verifica a bolsa da mãe e fica chocada ao descobrir que nasceu em 1991, ou seja, ela tem 19 anos. Com raiva, decide roubar um pouco do dinheiro das doações. No dia seguinte, em um posto de gasolina, ela compra um celular que esconde da mãe. Algum tempo depois, Didi recebe uma ligação de Russ e se pergunta como ele conseguiu seu número, mas ele é tão simpático que ela permite que ele ligue regularmente e eles se aproximam. Ao mesmo tempo, Gypsy começa a conversar com Scott pelo seu novo celular e os dois também se tornam mais próximos. Gypsy conta a ele sobre seus amigos, que são os funcionários do hospital, e Scott fala sobre seu trabalho com idosos. Um dia, Scott até envia uma peruca pelo correio e Gypsy consegue pegar o pacote antes que sua mãe veja. Agora ela pode fingir em segredo que tem um cabelo bonito. Depois de um mês de conversas amigáveis, Russ oferece ajuda a Didi com a casa e com Gypsy.
Gypsy, mas Didi desliga na hora. Enquanto isso, Gypsy sai para usar o celular e é vista por Lacey, que concorda em guardar o segredo. Gypsy compartilha seu nome de usuário secreto do Facebook e diz a Lacey que conheceu seu príncipe encantado. E Lacey acha que Gypsy está apenas brincando. Naquela noite, Gypsy recebe uma mensagem de Scott avisando que está na emergência e não poderá responder. Preocupada, Gypsy coloca a peruca, deixa a cadeira de rodas para trás e vai visitá-lo. No hospital, nem o Dr. Harley a reconhece. Scott fica chocado ao vê-la andar e após Gypsy pedir para ele guardar segredo, ela começa a falar com ele de forma infantilizada, como sua mãe faz. Quando ela descobre que não deram remédio a Scott porque ele estava bebendo, Gypsy diz que ele não precisa contar a verdade se estiver doente. Em casa, Didi acorda e surta ao perceber que Gypsy desapareceu. Ela encontra um bilhete onde Gypsy diz que fugiu com seu príncipe encantado e assina com sua verdadeira idade. Quando Scott recebe alta e volta para casa, Gypsy vai junto, dizendo que vai cuidar dele, e eles compartilham um beijo. Nesse momento, alguém bate a porta. É Didi que veio buscar Gypsy. A princípio, Gypsy se recusa a ir, mas quando Didi começa a dizer que está tendo um ataque de ansiedade, Gypsy concorda em sair. Ao sair, Didi diz a Scott que Gypsy tem 14 anos. Assim que chegam em casa, Didi se livra da peruca e força Gypsy a voltar para a cadeira de rodas. O tempo passa e já é 2013. No hospital, um médico diz a Didi que ela tem diabetes tipo 2 e precisa de injeções diárias. Didi pede que o médico ensine Gypsy a ajudá-la. Assim, ela faz com que sua saúde dependa de Gypsy ficar em casa. Quando chega o aniversário de Gypsy, Didi insiste que ela nasceu em 1995, dizendo que 1991 foi um erro de impressão. Como presente, Gypsy ganha 2 porquinhos da Índia. Mais tarde, Lacey visita Gypsy e menciona que conheceu um cara em um site de namoro cristão. Curiosa, Gypsy pede para ver o site. Enquanto isso, Didi recebe uma ligação do pai de Gypsy, que quer desejar feliz aniversário à filha. Ele parece ser um homem gentil, provando que as histórias de Didi sobre ele ser negligente e ter abandonado as duas são mentira. Didi diz a ele que Gypsy está muito doente e não tem muito tempo de vida. Depois desliga. Outra ligação vem do hospital informando que agora que Gypsy tem 18 anos, qualquer procedimento invasivo precisa de seu consentimento. Didi diz à enfermeira que falará com seu advogado. Então expulsa Lacey de casa. Quando voltam para dentro, Didi grita com Gypsy por sair de casa e a proíbe de ver Lacey novamente. Naquela noite, Gypsy rouba $1 da bolsa de doações, revelando que já faz isso há algum tempo. Ao roubar pequenas quantias, Didi não percebe e Gypsy consegue economizar em segredo. No dia seguinte, elas vão ver um advogado porque Didi quer obter a tutela legal de Gypsy. Gypsy responde às perguntas do advogado do jeito que a mãe ensinou. Como Gypsy parece competente, o advogado avisa que Didi precisará convencer um juiz de que Gypsy não consegue se cuidar sozinha. Mais tarde, no shopping, Didi sente tontura e os tornozelos inchados, consequência da diabetes. Gypsy se oferece para ir à farmácia comprar remédios, mas primeiro passa em uma loja de tecnologia e compra um laptop com o dinheiro que economizou, escondendo-o no carro. Depois voltam para casa e Didi força Gypsy a lhe aplicar a injeção. Naquela noite, Gypsy entra no site de namoro que Lacey mencionou, usando uma peruca na foto de perfil. No dia seguinte, Didi repreende Lacey por colocar ideias na cabeça de Gypsy. De repente, Didi desmaia e é levada para casa, onde Gypsy cuida dela. Elas assistem Crepúsculo juntas e Didi cobre os olhos de Gypsy na cena em que o casal principal tem sua primeira vez. Mais tarde, Gypsy descobre que recebeu mensagens de 10 homens no site de namoro e fica assustada ao ver que um deles mandou uma foto inapropriada. Ela começa a conversar com um cara chamado Nick, que a chama de Linda. Algum tempo depois, Didi contata seu advogado para perguntar sobre uma procuração. O advogado explica que esse documento só daria poder a Didi se Gypsy ficasse incapacitada e que Gypsy teria que assinar. Sabendo que pode manipulá-la, Didi concorda. Dias se passam e Gypsy continua conversando secretamente com Nick. Eventualmente, eles se encontram por webcam e Gypsy conta sobre seus problemas de saúde. Nick confessa
começa a ter transtorno de personalidade múltipla e diz que um de seus lados é mais sombrio. No dia seguinte, Dee recebe os documentos da procuração pelo correio e começa a planejar. Ela finge estar muito doente e faz com que Gypsy cuide dela. Enquanto finge sofrer na cama, Dee conta histórias horríveis sobre o mundo para assustar Gypsy e a fazer assinar os documentos, dizendo que é uma forma de proteger as duas. Depois, Gypsy liga para Nick e tem um colapso, contando a verdade sobre sua situação e dizendo que sempre foi presa. Para distraí-la, Nick mostra um desenho inapropriado. A princípio, Gypsy se assusta, mas depois ouve o que ele tem a dizer. Na manhã seguinte, Dee acorda e percebe que Gypsy sumiu, apenas para encontrá-la dormindo em outro quarto com o laptop. Furiosa, Dee pega o computador e o destrói com um martelo. Então, grita com Gypsy, que diz que apenas comprará outro. Isso deixa Dee ainda mais irritada, e ela arrasta Gypsy para a cama que dividem, onde amarra as mãos da filha. Lutando, Gypsy cospe no rosto da mãe, o que faz Dee se afastar e ter um colapso. Gypsy tenta sair, mas ao ouvir as palavras suplicantes de Dee, decide ficar. Naquela noite, Gypsy manda uma mensagem para Nick contando o que aconteceu. Ele promete sempre protegê-la e a ensina como usar a mão para o prazer. A história pula para 2015, revelando que Gypsy realmente conseguiu um novo computador e o usa para encontros online sujos com Nick, que incluem fantasias. Nick reclama que estão juntos há 2 anos e nunca se encontraram pessoalmente, então Gypsy faz um plano. De manhã, Gypsy tenta convencer Dee a levá-la para a Disney. No entanto, a saúde de Dee está piorando porque ela se recusa a tomar insulina ou se exercitar. Ela grita com Gypsy e diz que ela deveria estar feliz com o que tem, o que é irônico, pois a casa está cheia de lixo e entulhos. Enquanto isso, em Wisconsin, Nick começa um novo trabalho. Seu chefe lhe mostra como fazer uma pizza, mas Nick derruba a comida 2 vezes e o chefe o manda para a rua como propaganda ambulante. Quando Nick chega em casa, liga para Gypsy e eles jogam outro jogo sujo, fingindo ser personagens que querem matar uma madrasta malvada, claramente fazendo referência a Dee, o que os ajuda a terminar mais rápido. No dia seguinte, Dee oferece levar Gypsy para ver o novo filme da Cinderela. Gypsy fica animada e imediatamente envia para Nick uma passagem de ônibus e uma camisa chique, para que ele possa impressionar no encontro. Ela até ensina o que ele deve dizer, e Nick anota tudo. No dia da estreia, Dee faz Gypsy usar sua fantasia de Cinderela. No cinema, Gypsy e Nick estão empolgados em se ver pela primeira vez, mas quando Nick se aproxima, erra suas falas, e Dee pensa que ele é um estranho assustador, então afasta Gypsy dele. Quando finalmente se sentam para ver o filme, Nick tenta sentar-se atrás delas, mas Dee o vê e muda de lugar com Gypsy. Nick tenta novamente, mas Dee repete o processo, então ele acaba indo embora. Preocupada, Gypsy finge que precisa ir ao banheiro e encontra Nick no corredor. Então eles correm para se esconder no banheiro e compartilham o primeiro beijo. Eles se deitam no chão e fazem o naughty rapidamente antes que Gypsy volte para o lado de sua mãe. Após o filme, Nick tenta se aproximar delas novamente na saída, o que faz Dee gritar com ele antes de arrastar Gypsy para longe. Ao chegarem em casa, Nick liga para Dee e conta tudo. Desligando antes que ela possa responder, Dee parece calma após a ligação, mas manda Gypsy para a cama e a amarra como punição. À noite, Dee solta Gypsy para o jantar e Gypsy aproveita a chance para mandar uma mensagem para Nick, pedindo que ele mostre seu lado sombrio. Nick pega um ônibus e lê as mensagens enquanto imagina Gypsy com ele, pedindo para matar sua mãe. No dia seguinte, no shopping, Dee precisa sentar novamente por causa da dor nos pés. Gypsy usa a desculpa do banheiro para ir a uma loja e finge que precisa de um presente para o pai, que é caçador. O vendedor a aconselha sobre qual faca escolher. Dee percebe que Gypsy está demorando muito e vai procurá-la, mas ela está na seção de brinquedos e a faca está escondida. Naquela noite, Gypsy liga para Nick e brinca com a faca enquanto eles combinam um plano. Na noite seguinte, Gypsy sai da cama assim que Dee adormece e começa a arrumar sua mala. Logo, Nick chega e Dee é morta em sua própria cama. Gypsy e Nick fogem de táxi e se escondem em um motel. Gypsy sente que está tendo um ataque de ansiedade, então toma um remédio antes de pegar sua fantasia.
família e a câmera para gravar um momento íntimo deles. Quando terminam, eles se aconchegam e falam sobre o futuro. Mas Nick não é muito bom em conversar pessoalmente. E Gypsy começa a perceber que ele talvez não seja quem ela pensava. Então a história volta a 1991, mostrando o nascimento de Gypsy. A mãe de Didi, Emma, logo entra no quarto e pega o bebê, já dando instruções sobre como cuidar dela. Em casa, Emma continua criticando as habilidades de Didi como mãe, especialmente quando Didi insiste que Gypsy pode estar doente. Emma acredita que o bebê está bem, mas mesmo assim elas vão ao hospital. O médico informa que Gypsy está menor do que deveria estar com 2 meses, mas que isso é comum e só precisa de suplementos e mais alimentação. Mesmo enquanto o médico fala, Emma tenta controlar a conversa. Em 1993, a polícia aparece para prender Didi por fraude de cheques. Emma leva Gypsy para que ela veja a mãe sendo levada. Mais tarde, no tribunal, Didi é condenada a 6 meses de prisão. Didi tenta se despedir de Gypsy, mas Emma não permite. Na prisão, Didi envia cartas para sua filha, mas nunca recebe resposta. Quando é libertada, ela corre para casa, mas Gypsy começa a chorar ao vê-la. Fica claro que Emma não seguiu as instruções de Didi e até diz que Gypsy está mais feliz com ela. Mais tarde, Didi insiste que Gypsy está doente, mas Emma garante que o bebê está bem e prova com o termômetro. No entanto, Didi acha que Emma quer fazê-la parecer uma mãe ruim e secretamente dá remédio para a filha. Em 1997, a saúde de Emma está piorando. Ela está em uma cadeira de rodas e depende de Didi. Mesmo assim, Emma se recusa a ir ao hospital. Um médico finalmente a vê e informa que sua tolerância à dor falhou e ela tem apenas alguns dias de vida. Ele chama Didi de santa por cuidar de uma idosa e de uma criança ao mesmo tempo. Emma chama por Didi, mas ao invés de ajudá-la, Didi aumenta o volume da TV e assiste a um filme com Gypsy. Mais tarde, Emma tem dificuldade para respirar e diz a Didi que ela tornou sua vida impossível. Depois morre. Magoada pelas palavras, Didi corre para Gypsy e promete que a ama. Algum tempo depois, Gypsy quer brincar no trampolim com os primos, mas sua mãe não deixa. Assim que Didi se distrai, Gypsy sai correndo para brincar. Infelizmente, ela escorrega e cai, ficando imóvel no chão. Didi corre para socorrê-la, enquanto sua irmã chama a ambulância. Quando Gypsy recebe alta, ela está em uma cadeira de rodas e Didi a mantém nela, mesmo Gypsy já estando melhor. Dias depois, Didi anuncia que não pode comprar a casa da mãe. Então, elas precisam se mudar. Voltando para 2015, Gypsy e Nick fazem check-out no motel e vão tomar café da manhã. Quando 2 policiais entram no restaurante, Gypsy começa a entrar em pânico porque eles ainda têm a faca. Ela tenta tomar seu remédio de ansiedade, mas deixa o frasco cair e um policial o pega, lendo o nome de Didi no rótulo. O casal decide enviar a faca para si mesmos em Wisconsin, para evitar problemas com a segurança. Quando chegam à estação de ônibus, descobrem que Nick não reservou um assento para Gypsy. O ônibus está lotado, então eles compram passagens para o próximo, que só sai em 2 dias. Eles voltam para o mesmo motel, mas o quarto está ocupado. Então acabam em um quarto com 2 camas de solteiro. Nick assiste a um filme muito violento e Gypsy odeia. Aquela noite, quando eles têm um momento íntimo, Gypsy não gosta. Depois ela vai até a máquina de lanches e vê uma mãe com seu filho, o que a faz sentir tanta culpa que corre de volta para o quarto chorando. Eventualmente, o casal chega em Wisconsin e são pegos pela mãe de Nick, Cash. No caminho, Gypsy descobre que Nick disse à sua família que ela e Didi estavam sem casa. Kathy começa a perguntar sobre Didi, fazendo Gypsy ter flashbacks cheios de culpa. Na casa de Nick, Gypsy conhece o namorado de Kathy e faz um tour, mas logo percebe que nada é como Nick prometeu. O quarto dele é uma bagunça assustadora, não há comida na geladeira e os pais dele são rudes. Mais tarde, o casal vai ao supermercado e Gypsy finge que sua perna está machucada para conseguir um carrinho elétrico. Enquanto Nick distrai os funcionários, Gypsy rouba comida, como sua mãe lhe ensinou, mas começa a ver Didi em todos os cantos. Quando voltam para casa, Cash pergunta novamente sobre Didi e a culpa é tão forte que Gypsy sai correndo da sala. Ela pede remédio a Nick, mas eles não têm. Gypsy chora, dizendo que quer voltar, sugerindo que poderiam morar na casa da mãe depois que
que o corpo fosse removido. Primeiro, precisam fazer parecer que outra pessoa matou Dee. Então Nick faz Gypsy postar mensagens perturbadoras no Facebook da família de Dee para que as pessoas pensem que elas tinham um perseguidor violento. Em Missouri, Lacey vê as postagens e ela e Mel vão verificar a casa. Como ninguém atende, chamam a polícia, que logo encontra o corpo. Em poucos minutos, rastreiam as postagens do Facebook até Wisconsin. De volta ao casal, eles recebem o envelope com a faca e Gypsy pede a Nick para levá-la ao lago para se livrarem dela. No entanto, Nick diz que está muito escuro, o que causa uma discussão. A briga é interrompida por Cat, que os obriga a jantar. Naquela noite, Gypsy encontra um bilhete no quarto de Nick com instruções sobre como tratar uma garota, confirmando que tudo que ela viu online não era o verdadeiro Nick. Nesse momento, a polícia cerca a casa e Gypsy entra em pânico, então se esconde com Nick no armário. Eles concordam em contar a verdade, pois acreditam que não fizeram nada de errado. Logo, a SWAT invade e prende os dois. Na delegacia, Gypsy finge não saber que sua mãe estava morta e começa a chorar, mas o detetive não acredita nela. Em outra sala, Nick confessa a outro detetive que esfaqueou Dee para fugir com Gypsy, esclarecendo que foi ideia dela. Kathy também fala com a polícia, explicando que Nick tem histórico de doença mental e que Gypsy provavelmente o manipulou. No final, Gypsy e Nick são presos até o julgamento. No bairro, Mel e Lacey se reúnem com os vizinhos para acender velas e se despedir de Dee. No dia do julgamento, Mel e Lacey assistem pela TV e ficam chocadas ao ver Gypsy andando. No tribunal, Gypsy continua dizendo que não fez nada e que amava sua mãe, mas sua advogada a aconselha a mudar a história ou ela será executada. Ela acha que podem provar que Gypsy foi abusada, mostrando os falsos registros médicos de Dee, mas por causa da procuração, só o pai de Gypsy pode acessá-los. Gypsy se recusa a ligar para o pai, ainda achando que ele é uma pessoa ruim. Depois, o médico da prisão remove o tubo estomacal de Gypsy e diz que ela é a pessoa mais saudável do lugar. Mais tarde, Gypsy liga para Lacey e pede que ela a visite, dizendo que precisa de uma amiga. Lacey diz que vai pensar e desliga. Sentindo-se desesperada, Gypsy finalmente liga para seu pai e deixa uma mensagem. Eventualmente, Gypsy recebe uma visita e fica surpresa ao ver seu pai, Rod, com os registros médicos. Rod mostra todas as doenças que Dee inventou ao longo dos anos. Ele explica que tentou visitar Gypsy, mas Dee nunca deixava e ficava se mudando. Ele só conseguia enviar alguns cheques que Dee descontava em segredo. Gypsy não acredita nele, então Rod mostra algumas fotos dele com Gypsy pequena, antes de Dee levá-la embora, o que faz Gypsy ter um colapso emocional. Agora, com os registros médicos em mãos, a advogada de Gypsy diz ao juiz que ela foi abusada e que a morte de Dee foi em legítima defesa. Ela também pede para que Gypsy e Nick sejam julgados separadamente, já que suas situações são diferentes. No entanto, a advogada diz a Gypsy, em particular, que ela terá que admitir o que fez para que possam negociar um acordo. Lacey vê a entrevista da advogada na TV e se sente culpada por não ter percebido sinais de abuso, mas mesmo assim não atende às ligações de Gypsy. Mel percebe a atitude da filha e decide visitar Gypsy por conta própria. Ela diz a Gypsy que às vezes a única saída é enfrentar tudo de frente. Depois que Mel vai embora, Gypsy pensa na última conversa com a mãe e no amor que compartilhavam, sentindo culpa novamente. Um flashback mostra a chegada de Nick e como Gypsy entregou a faca para ele. Ela apontou para o quarto e se escondeu no banheiro, onde ainda podia ouvir os gritos da mãe. Nick foi procurá-la com a faca e a beijou, então Gypsy teve que lavar o sangue da arma e da pele de Nick. Por um momento, ela ficou em choque, mas logo abraçou Nick e fingiu estar animada com a aventura que teriam. Eles foram para o quarto dela e se envolveram na cama com os bichos de pelúcia, mas não durou muito. Antes de partir, Gypsy soltou os porquinhos da Índia e pegou o anel da avó. No presente, Gypsy é levada de volta à prisão e imagina que Dee está lá com ela. Essa história é baseada em um crime real. Após um ano presa, Gypsy se declarou culpada e foi sentenciada a 10 anos. Nick também foi considerado culpado e recebeu prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Terminando assim a minissérie The
Act, baseado nos eventos ocorridos em Springfield, no Missouri, em 2011. E eu espero você no próximo vídeo.